Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, estudante de concurso público, que está aqui hoje querendo aprender um pouquinho mais com a gente, Dedicação Delta. Voltando aí os cursos de natureza policial, lembrando aqui nós, Dedicação Delta, somos especialistas em concursos de natureza policial. Eu sou o Gleison Lima, delegado de polícia do estado do Paraná, e estou aqui compondo a equipe do Dedicação Delta para falar com vocês. E na data de hoje vamos conversar sobre legislação penal especial. Uma aulinha curta, algo para você estar aí, está no ônibus, está no carro, está no Uber, está no próprio carro ouvindo aí alguma coisa. Clica com a gente aqui. Se você ainda não nos segue, clica para nos seguir e no final aqui, ó, aperta um curtir, porque isso você fortalece o canal e faz com que a gente possa cada dia mais oferecer aí essas aulas, esses pontos-alvo, para que vocês possam estar estudando e cada vez mais aprimorados no concurso tão desejado, né? Hoje vamos trabalhar nessa curtinha aula sobre abuso de autoridade, especificamente sobre a lei de abuso de autoridade. Pontos importantes sobre essa lei, algumas controvérsias, pontos que a gente vai poder trabalhar aqui de forma que vocês possam conhecer essa lei, saber que ela veio substituindo uma lei que foi muito afamada aí, a 98 de 65, e essa lei que foi muito afamada, ela tem por objetivo antigo de punir as pessoas que cometiam abuso de autoridade, e no ano de 2019 nós tivemos essa lei 13.869 de 2019, coincidência mesmo, ano do tal chamado pacote anticrime, embora o pacote anticrime tenha entrado em vigor em janeiro de 2020, mas a lei de abuso de autoridade veio ali no ano de 2019. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque é uma lei importante, é uma lei que cai muito em concurso e vocês certamente vão estar aí mais preparados para ela. Vamos começar então? Para a gente começar, vou trazer vocês para cá, vou me tirar um pouquinho da tela para colocar a lei de abuso de autoridade. Lembramos que essa lei, que é a lei 13.869 de 2019, lei de extrema importância, e por isso que a gente vai trabalhar com ela hoje, né? Só relembrando aqui, são os nossos tópicos principais desta lei, portanto, essa aula curta para dar um tiro curto aí. Beleza? Lembramos aqui, gente, que a lei de abuso de autoridade ela é muito importante. Isso por quê? Porque ela vai punir pessoas que cometerem este abuso de autoridade. Mas o mais importante de tudo é pensar quem são essas pessoas que podem eventualmente estar cometendo crime de abuso de autoridade. Ela é cometida por qualquer agente público, beleza? E qualquer agente público, portanto, é qualquer agente de uma maneira mais ampla possível. Por isso que fala que esse agente pode ser um servidor ou não. Lembremos aqui que o artigo 327 do Código Penal define o que é funcionário público para fins penais. Aqui nós estamos trabalhando com a definição de quem vai ser essa autoridade para cometer o abuso de autoridade. Portanto, são crimes cometidos por qualquer agente público, que seja servidor ou não, da administração direta, indireta e fundacional. Gente, só para lembrar, a administração direta é aquela que o próprio serviço público é fornecido diretamente pelo Estado. O trabalho da polícia é efetivado diretamente pelos agentes da segurança pública. Portanto, nós fazemos parte da administração pública direta, mas o Estado também pode se valer de outras pessoas jurídicas para que exerçam a administração pública indireta. Não à toa a gente tem as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, os consórcios em forma de associação e até mesmo o que a gente chama de fundações. Tudo bem? Voltemos aqui, vamos lembrar também que esse tipo de agente ele pode pertencer a quaisquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e territórios, qualquer um, em qualquer lugar, desde que seja agente público servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, o que ele faz? Ele abusa do poder que lhe tenha sido atribuído. Esse é um ponto muito sensível. Por quê? Porque, gente, a autoridade, ela não pertence ao agente.
A autoridade é do Estado, que faculta um pedaço do seu poder e entrega para aquele servidor, para aquele agente público, para que ele possa exercer as suas funções de uma maneira livre e com o poder que lhe foi conferido pelo Estado. Beleza? Então, por isso que o abuso de autoridade, o abuso, né, que ele abusa do poder, pode gerar este crime de abuso de autoridade. O interessante é que a própria lei de abuso de autoridade, ela não para, e ela acaba exemplificando as pessoas ali que iriam, em tese, cometer esses crimes de abuso de autoridade. Seriam servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do poder legislativo. Vamos lembrar que nós temos deputados federais, deputados estaduais, senadores, vereadores, membros do poder judiciário, nós temos juízes e desembargadores das mais diversas espécies, membros do poder executivo, prefeitos, governadores, presidente da República, membros do Ministério Público, tá certo? Os promotores de justiça, os procuradores da República e membros dos tribunais ou conselhos de contas. Mas isso, gente, ó, foi só exemplo que foi trazido pela lei de abuso de autoridade. Nós temos diversas outras pessoas que terão vínculo vinculado ao Estado, seja como servidor ou não. Nós vamos alargar o conceito falando que é o agente público e por essa razão responderá quando abuse do seu poder, aquele poder que lhe foi conferido, como a gente destacou. Vamos lembrar que reputa-se agente público para os fins de lei de abuso de autoridade todo aquele que exerce, olha, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Poxa, eu não ganhei nenhum din-din. E mesmo assim posso responder pela lei de abuso de autoridade? Posso. Seja que ele exerce, ainda que transitoriamente sem remuneração, mandato, não é mandado, tá? Mandato, cargo, emprego ou função. E esse mandato, cargo, emprego ou função pode advir de eleição, nomeação. Lembra os cargos em comissão? Eles aqui, ó, nomeados para o cargo público, né? Um secretário de Estado ou alguém que foi nomeado para exercício daquelas funções, às vezes diretivas, de assessoramento. E nesse caso, nós temos essa pessoa que pode sim abusar do poder que lhe foi conferido e responder por essa lei. Também por designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo em órgão ou entidade da administração direta, indireta ou fundacional. Isso aqui lembra muito bem de direito administrativo, né? E vamos lembrar que é de quaisquer dos poderes da União, dos estados, do DF, do município, dos municípios e do território, que no Brasil atualmente a gente não tem território, né? Mas o interessante dessa lei, gente, é que é o seguinte, esse ponto eu vou até lembrar para vocês. A finalidade específica dessa lei é de suma importância. Porque há doutrinadores que, inclusive, falam da dificuldade de se tipificar e de se acoplar o crime de abuso de autoridade. Porque ele vai exigir uma finalidade específica do agente para que se configure o crime de abuso de autoridade. Não se exige tão somente que você tenha o crime de abuso de autoridade, são vários os crimes, né? Tem os crimes de abuso de autoridade que você simplesmente acople, pratique aqueles fatos. Olha o que a lei nos conta nesse sentido. Qual é a finalidade? O crime vai se configurar se o agente tem como finalidade prejudicar a outrem, beneficiar a si próprio ou a terceiro, por mero capricho ou por satisfação pessoal. São nessas condições aqui, somente nas quaisquer delas, não precisam ser todas. Quaisquer delas é que se o sujeito pratica esse abuso de autoridade, aí sim ele praticou o tipo penal que vai levá-lo a ser julgado, processado pelo crime de abuso de autoridade. E aí a gente pensa, qual é o tipo de ação penal cabível na lei de abuso de autoridade? Pessoal, lembrando de ação penal, vamos lembrar que a ação penal ela é proposta, via de regra, pelo Ministério Público. Nós temos as ações penais, que são ações penais públicas, e as ações penais privadas. A ação penal pública ela pode ser pública incondicionada ou uma pública condicionada, seja representação, seja requisição. E a ação penal privada? A ação penal privada é aquela que é via queixa-crime.
A ação penal privada, que muita gente fala assim, queixa, vou prestar queixa na delegacia. Não é isso. A ação penal privada, que é uma queixa-crime, você presta em juízo. E é por isso que a lei de abuso de autoridade, aqui nesse ponto, ela vai falar que os crimes da lei de abuso de autoridade, elas são de ação penal pública incondicionada. E o que significa isso? Quando eu estou diante de uma ação penal pública incondicionada, o que acontece é que a pessoa, nesse tipo de ação específica, não precisa de, vamos dizer, avisar o Estado, pedir benção para o Estado. Ó, Estado, eu fui vítima disso, mas eu não quero representar. Foi o Estado vai falar assim, olha, você comunicou o fato para a gente, ou a gente descobriu esse fato por vias próprias, você não tem poder para impedir que nós, Estado, a gente venha a apurar esse delito e efetivamente condenar a pessoa. Então, quando a gente fala de ação penal pública incondicionada, é porque ela não depende de condições para que a vítima ela autorize ou não o Estado a processar aquele sujeito. Tudo bem? Então vamos lá. Nos crimes da lei de abuso de autoridade, portanto, é de ação penal pública incondicionada. Agora eu pergunto, será que é possível se propor o que a gente chama de queixa-crime, que é uma ação penal privada? Veja bem, a ação penal privada chamada de subsidiária da pública é aquele tipo de ação em que a pessoa, em razão da desídia do Ministério Público, que não ofertou a ação penal no seu tempo legítimo, o que ele faz? Não propôs a ação penal dentro do prazo, abre-se a oportunidade para que a vítima ou quem lhe represente possa ir lá ingressar em juízo contra aquele sujeito que abusou da sua autoridade, abusou do poder que lhe foi conferido. Então, isso que se fala de ação penal pública, ação penal privada, subsidiária da pública. Veja bem, Ministério Público, que é o titular da ação penal, né, o dominus litis, ele vai lá e não intenta essa ação penal dentro do prazo. Abre-se a oportunidade para que o particular falou, Ministério Público, você está desidioso, você está vacilante, eu vou entrar no seu lugar, contratar um advogado e vou entrar no seu lugar. É isso que é possível numa ação penal privada subsidiária da pública. Pode ser contratado, pode ser um defensor público também, né, gente? Agora, nesses casos, o Ministério Público ele pode interferir, né? Você entra com a queixa-crime, o Ministério Público fala, beleza, entrou? Então eu posso aditar a queixa, eu posso repudiar essa queixa, eu posso oferecer uma denúncia substitutiva, posso intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso ao tempo todo, ou seja, ele pode entrar no meio daquele procedimento ali. E a gente vai lembrar que o prazo para ação penal pública subsidiária é de 6 meses, veja aqui, 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento dessa denúncia, tá? Nós temos que lembrar que a fundamentação para a ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, o Ministério Público vacilou e alguém vai entrar com essa ação penal no lugar do Ministério Público, ela tem fundamento na Constituição Federal, tem fundamento no Código Penal, tem fundamento no Código de Processo Penal. Tudo bem? Vamos avançar? Vamos lembrar quais são os efeitos da condenação de uma pessoa que foi ali condenada pela lei de abuso de autoridade por cometer este abuso. Ele vai tornar certa a sua obrigação de indenizar. Gente, um adendo. Vamos lembrar que a pessoa que comete abuso de autoridade, ela responde em 3 esferas, como regra. Ela vai responder no âmbito civil, indenização. Ela vai responder no âmbito penal, pena, privativo de liberdade, restritivo de direitos, vai ser pena. E ele também pode responder no âmbito administrativo, no âmbito disciplinar. Ou seja, cometer abuso de autoridade nunca é uma boa, né? Vamos lá. Aqui vai nos dizer que, como efeito da condenação, é tornar certa a obrigação de indenizar. Ou seja, o efeito aqui é efeito cível. Beleza? Vamos lá. Ele causou dano? Então ele vai ter que pagar por isso. E o juiz vai fixar um valor mínimo de indenização desde que seja a requerimento do ofendido. Tá? Vamos lembrar que temos a ideia de indenização no artigo 91.1 do Código Penal e no artigo 387.4 do Código de Processo Penal. Mas nós temos mais efeitos da condenação aqui. Inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E mais,
perda do cargo, mandato ou função pública. Vejam que é muito complexo aí você praticar um crime de abuso de autoridade, porque se praticar o crime de abuso de autoridade, além de ter que pagar a indenização, você vai ter uma condenação penal e essa condenação pode estar junto, porque nós vamos falar pode, nós vamos ver que os efeitos da condenação, eles são, dois deles aqui, são condicionados a reincidências específicas e não são automáticos. Vamos lembrar que esses efeitos de você estar inabilitado para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos e a perda desse cargo, mandato ou função pública, eles não são automáticos. Gente, quando a gente fala de automático, lembra lá da Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 9455 de 97. Lá, se a pessoa comete lei de tortura, se a pessoa comete tortura, é efeito automático da condenação a perda do cargo dela. Perda do cargo, mandato, função. Tá certo? Agora aqui não. No abuso de autoridade, se comete abuso de autoridade, essa perda do cargo, mandato ou função, ou até mesmo a inabilitação pelo período de 1 a 5 anos, como a gente viu, só vai acontecer num caso de reincidência específica. O que significa isso? O sujeito praticou o crime em um determinado momento e depois ele praticou novamente esse crime. Isso se chama, não precisa ser exatamente o mesmo crime, mas tem que ser o crime que está ali na lei de abuso de autoridade. E aí, se aconteceu essa mesma reincidência específica da lei de abuso de autoridade, o sujeito sim vai poder ter esses efeitos da condenação. E mais, como é efeito não automático, o juiz tem que ir lá falar, olha, vou decretar ali a perda do cargo do sujeito. Ele tem que falar expressamente. Estou falando da inabilitação dele pelo período de 2 anos, por exemplo, que é de 1 a 5 anos. Tudo bem? E aí nós vamos lembrar também do artigo 92.1 do Código Penal, que também trata dessa questão da perda do cargo, mandato ou função pública. Avancemos aqui, pessoal. Vamos lembrar que temos dentro da Lei de Abuso de Autoridade pena privativa de liberdade combinada a cada um dos crimes, mas também nós temos as penas chamadas de penas restritivas de direitos. São previstas na Lei de Abuso de Autoridade. Quais são elas? Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. E nós temos a suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo período de 1 a 6 meses. Pessoal, muita atenção nisso aqui. Uma coisa é você perder o cargo público. Você está inabilitado para o cargo público. Outra coisa é você ter uma pena substitutiva daquela sua pena privativa de liberdade. E essa sua pena privativa de liberdade, que vai ser substituída por uma pena restritiva de direito, pode ser de uma prestação de serviço, mas também pode ser que você fique suspenso do seu cargo, mandato ou função. É mais leve, claro, porque uma coisa é perder, outra coisa é você ter suspenso, tá certo? E o prazo, naturalmente, vai ser muito menor. O prazo é de 1 a 6 meses. Vamos lembrar que a pena restritiva de direitos, ela tem aplicação autônoma ou cumulativa com a pena privativa de liberdade, é diferente um pouco do que trata o Código Penal. E vamos ver que as penas restritivas de direitos do artigo 43 do Código Penal têm mais do que essas que estão previstas aqui na Lei de Abuso de Autoridade. Por exemplo, lá nós falamos de limitação de final de semana, tá? Etc. Próximo ponto que a gente tem que tratar aqui, gente, é lembrar que as sanções possíveis no caso de abuso de autoridade são aquelas que eu disse. São sanções de natureza criminal, ou seja, que nós vamos ter uma pena, seja uma pena privativa de liberdade, seja uma pena restritiva de direitos. Nós temos efeitos, vamos dizer, né, sanções de natureza civil, vamos falar de indenização. E nós temos também uma sanção que nós vamos chamar de administrativa. Essa sanção administrativa, nós estamos falando de algo que tem espécie disciplinar. Tudo bem? Vamos lembrar que expressamente a lei trouxe o seguinte ponderação. O agente que pratica o ato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito, ele não responde por abuso de autoridade e nem deve sofrer sanção civil ou administrativo disciplinar, ação baseada em excludente de licitude não gera sanção.
Muito importante, gente. Quando a gente está dentro do Código Penal, a gente tem as excludentes de licitude, ou seja, você não responde por crime se a sua ação ela está baseada em uma legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento de dever legal, em exercício regular de direito, ou até mesmo as causas supralegais de exclusão da ilicitude. Mas aqui nós trouxemos só as legais, como a lei de abuso de autoridade as trouxe aqui. O que a gente vai ter que lembrar é que nesses casos não vai se responder por abuso de autoridade, porque abuso não houve. Não se vai ter sanção civil, por quê? Porque eu não vou indenizar algo, um dano eventual que pode ter ocorrido, mas esse dano ele tem uma justificativa. E também não vou responder no âmbito disciplinar. Tudo bem? Voltemos para cá e vamos lembrar de outros pontos da lei. Qual é outro ponto? Olha, sabe a Lei 9.099 de 95? Pois é, essa lei, que é a lei que trata dos juizados especiais cíveis e criminais, criminais a partir do artigo 60, tá? Eles são aplicados no âmbito da lei de abuso de autoridade, desde que a pena combinada ela não ultrapasse 2 anos. Porque para que serve a Lei 9.099? Ela vai ser tanto para crimes cujas penas não ultrapassem 2 anos, mas também vai se aplicar às contravenções penais. E a lei de abuso de autoridade tanto vai usar a lei 9.099 para esses crimes que a gente vai chamar de menor potencial ofensivo, quanto o Código de Processo Penal. Vamos lembrar que uma novidade dessa lei é que a lei de abuso de autoridade, as penas delas não ultrapassam 4 anos, tá? E a lei de abuso de autoridade, ela realizou algumas alterações aonde na lei 7960 de 89, que trata da prisão temporária, na interceptação telefônica, que é a lei 9296, que trabalha com essa interceptação telefônica, extremamente importante para as investigações, a lei 8.069, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá tem condutas que são muito próximas, condutas criminosas, né? Que são muito próximas dos crimes ligados à lei de abuso de autoridade. Então, se cometeu contra menor de idade, nós vamos olhar primeiramente por lá, pela questão da especialidade, depois pela questão da remanescência, nós vamos olhar a lei de abuso de autoridade e também trouxe alteração no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Vamos lembrar que, de acordo com a lei de abuso de autoridade, não existe crime de hermenêutica, ou seja, a divergência na interpretação de uma lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura lei de abuso de autoridade. Gente, isso aqui é de suma importância. Esse crime de hermenêutica, ele foi trazido, essa nomenclatura, se conhece ela desde Rui Barbosa, quando se falava aí da ideia de crime de hermenêutica, ou seja, ninguém do mundo jurídico aí, a não ser que seja alguma coisa bizarra ou dolosa, né? Mas ele não pode ser punido por ter interpretado a lei de uma maneira diferente do outro. A gente sabe que o direito não é uma ciência matemática, portanto, eventuais divergências na interpretação de uma norma jurídica, e aí nós estamos falando de uma norma jurídica dessa norma que a gente está vendo, que é a lei de abuso de autoridade, essa interpretação, para você não incorrer em abuso de autoridade, você não precisa ficar temeroso de falar, eu tomei uma decisão, agora eu tenho que pensar se isso vai me dar ou não esse abuso. Gente, imagina um delegado ali num plantão em que ele teve que tomar decisões jurídicas em cima de um caso concreto. Se o juiz for divergente dele, se o promotor for divergente dele, se não houve nenhum tipo de abuso, nós estamos falando de uma mera interpretação jurídica, o que é plenamente possível. Tudo bem? Então é disso que a lei quis dizer. E mais, vamos lembrar que a Lei 9.099, que a gente já falou, que ela é para crimes de menor potencial ofensivo e contravenções penais, lá nós temos a possibilidade de fazer a composição civil de danos, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Então, quem comete eventualmente crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, e se este crime da Lei de Abuso de Autoridade não tiver uma pena que ultrapasse 2 anos, ou seja, a pena de até 2 anos, poderá se valer dos institutos da Lei 9.099, que veio para flexibilizar um pouco
o sistema, né? O sistema de punição, de lei, de crime e pena, que a gente chama de direito penal de velocidade, de primeira velocidade, e a gente dá um exemplo aqui de um direito penal de segunda velocidade, com penas alternativas, composição civil de danos, penas mais flexíveis, tudo bem? E isso pode ser também utilizado no âmbito da lei de abuso de autoridade. A gente vai lembrar também aqui, pessoal, é que de acordo com o Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 1994, ele trouxe, a partir da Lei de Abuso de Autoridade, este crime, que constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado e violar os direitos que estão previstos nos incisos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 7º, com pena de 2 a 4 anos. Aqui eu posso usar 9.099? Aqui não, né? Porque ultrapassou os 2 anos de pena. Agora vamos lembrar quais seriam as eventuais condutas que seriam praticadas por esse agente público e que poderiam ensejar este crime específico previsto na lei, no Estatuto da OAB. Vejam que são crimes que você violou o prerrogativo do advogado e você incorre num crime que está dentro do próprio Estatuto da OAB. E vamos ver que condutas que poderiam ensejar este crime do artigo 7º-B. Primeiro, você violar a prerrogativa do advogado consistente na inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho, correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. E mais, você também poderia incorrer no crime de abuso de autoridade se você viola a prerrogativa do advogado consistente em comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis, né? Com essa ressalva do incomunicáveis aqui. Vamos lá. E mais, ter a presença, se você viola essa prerrogativa, você incorre naquele crime do 7º-B do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? O que é a OAB? Instituto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Ter a presença de representantes da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da função, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB. Ou seja, se há uma prisão de um advogado que estava no exercício da advocacia e se não é comunicado ao representante da OAB para que ele lá compareça, para que ele veja a lavratura desse auto, nós estamos falando que há este crime do artigo 7º-B do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi colocado no Estatuto da Ordem exatamente pela Lei de Abuso de Autoridade. E por último aqui, não ser recolhido preso antes da sentença transitada de julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. Por fim, vamos lembrar que há revogações realizadas na Lei de Abuso de Autoridade. Uma das revogações foi a questão do aumento de pena da violação de domicílio, quando era o servidor público, o funcionário público, e o exercício arbitrário ou abuso de poder, que era um crime que estava no 350, foi revogado expressamente pela Lei de Abuso de Autoridade. Com isso, pessoal, fico por aqui com essa aulinha breve, rapidinha. Desejo a todos vocês excelentes estudos, tá? Não deixe de clicar aqui no sininho, não deixe de clicar para nos seguir, tá? Dá um curta na nossa página, porque isso é muito importante para a gente, para que a gente possa estar fortalecendo cada vez mais e entregar essas aulas, esses estudos, essas informações e as dicas de muita qualidade, para que vocês possam estar cada vez mais estudando de uma maneira mais eficaz, com muito afinco, com muito direcionamento, como a gente sempre faz para vocês. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês, a gente se vê certamente na nossa próxima aula. Até mais!